Deus criou o homem. Há um programa na rádio, na Antena 1, que junta as três principais confissões religiosas existentes em Portugal e que tem como propósito ajudar a compreender melhor o fenómeno religioso, a falar sobre as religiões de uma forma, digamos, desprendida, normal, e é um programa que já tem, podemos dizer assim, uma legião de fãs. O programa junta Pedro Gil, Khalid Jamal e Isaac Assor, precisamente da religião católica, da religião cristã, da religião muçulmana e da religião judaica. Connosco, nós estamos na Mesquita Central de Lisboa, connosco está Khalid Jamal, 32 anos, um dos responsáveis, posso dizer, desta comunidade. Olá, como está? E Olá. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar numa entrevista do nosso programa. Muito obrigado, Paulo, o prazer é meu. Aliás, é com um grande orgulho e muito prazer que vos recebo aqui nesta minha casa, que é também vossa e de todos nós, sendo uma casa de Deus. Muito bem. O Khalid Jamal é português de origem indiana, posso dizer isso, e professa a religião islâmica. Esta diversidade é uma riqueza? Olha, eu costumo dizer que sim, e evidentemente que é uma riqueza, e uma das frases que uso muito não é um chavão propriamente, mas eu costumo dizer que sou um português que professa a religião islâmica ao invés de ser um muçulmano português. E esta pequenina diferença de formulação, que muitas vezes passa despercebida, a um olhar desatento, é essencial, porque eu nasci e cresci em Portugal, eu tenho um sentimento de pertença e um vínculo à nossa pátria, digamos assim, e portanto toda a minha vida é feita em Portugal, e eu até costumo ridicularizar ou chegar a um extremo. Repare, eu costumo dizer, se eu prestasse serviço militar, eu prestá-lo-ia sob a égide da bandeira portuguesa e, felizmente, Portugal não entra em guerras e nós somos um povo pacífico há muitos anos, mas se assim fosse, falo-ia sob a égide da bandeira portuguesa e não sob um outro qualquer país de maioria islâmica. E isto, parecendo que não, eu acho que é determinante na construção de uma identidade e marca inevitavelmente. E também de um olhar sobre o mundo e sobre as coisas, não é? Sim, evidentemente. Repare que um português como eu, europeu, um ocidental assumido, que professa a religião islâmica, vivencia a sua religião e a sua religiosidade como um crente de forma manifestamente diversa de por exemplo, um cavalheiro que está na Arábia Saudita ou num país árabe ou até mesmo na Indonésia, que é o país estatisticamente mais populoso do mundo em termos de população que professa a religião islâmica. Muito bem, eu espero agora não assustar ninguém, mas vou dizer uma coisa que estou a fazer uma citação de Khalid Jamal. Khalid Jamal já chegou a apresentar-se publicamente como jihadista, mas não como um jihadista, como um bombista ou um terrorista, mas como um bom muçulmano. A minha pergunta é esta, o que é um bom muçulmano? Olha, a definição é difícil, não é? Porque do ponto de vista teórico todos nós queremos e ambicionamos e almejamos ser bons muçulmanos. O profeta Muhammad ajudou-nos a compreender aquilo que era um bom muçulmano e as diversas revelações que existem no Alcorão e nas fontes de direito islâmico, dizendo que, para já, o profeta dizia que um bom muçulmano é aquele que trata melhor as mulheres. Portanto, é um pormenor simpático numa era em que nós estamos e que, de facto, hoje assumimos cada vez mais que o mundo é das mulheres. Mas deixe-me dizer-lhe que, para mim, ser um bom muçulmano é essencialmente ser uma pessoa coerente, uma pessoa consciente, aquele que acredita em Deus e que trava batalhas por boas causas. Atenção, Paulo, que travar batalhas, do meu ponto de vista, e posso estar enganado, eu reparo que eu nasci em Portugal e felizmente nunca me envolvi em nenhuma guerra, apenas em algumas disputas na escola quando era criança, que acho que todos nós, isso até é saudável sob esse ponto de vista. Mas, para mim, travar batalhas e guerras não é fazer o uso da espada. E, portanto, daí quando eu me apresento como jihadista, que é uma brincadeira, não é? É um assunto sério, não se pode brincar, mas eu acho que o sentido do humor e brincar com coisas que tendencialmente têm um estigma perante o Ocidente, e a palavra jihad inevitavelmente o tem, é uma boa forma de nós, afinal de contas, demonstrarmos às pessoas que um jihadista e a jihad não mais é do que uma batalha que nós fazemos todos os dias. O Paulo, quando se levanta todos os dias para fazer as suas entrevistas, um estudante que vai para a universidade na perspectiva de procurar o conhecimento, o ilm, que é indispensável a qualquer religião e designadamente ao Islão, para quê? Para ser melhor na sua profissão, para ser melhor todos os dias, para satisfazer os seus pacientes. No fundo é isto que todos nós queremos numa mescla de uma certa humanidade, digamos assim, a que todos nós não somos indiferentes. Muito bem, já iremos voltar a este tema, mas há uma questão que eu penso que poderá ser importante e podemos pegá-la já aqui. Como então explicar, de alguma maneira, até a propósito do tema jihadista, a intolerância entre religiões?
Olha, as religiões, há uns dias atrás eu falava com um senhor que era um agente imobiliário, portanto não era um entendido na matéria, e eu gosto muito de falar com pessoas da sociedade civil. Eu acho que é aí que assenta aquilo que é a percepção, os estigmas, os estereótipos da nossa sociedade, porque, repara, os dirigentes religiosos, o imã da Mesquita Central, o seu cardeal patriarca, todos os dirigentes não são só entendidos da matéria, como é difícil ouvirmos expressões da boca deles de que realmente sejam geradoras de polémica, não é? E, portanto, falava com um senhor que me dizia o seguinte: as religiões, olha, eu não acredito em religiões e não acredito em Deus porque as religiões são responsáveis das grandes guerras. E eu acrescentava algo, eu dizia, meu caro amigo, não são só as religiões, futebol e política são temas difíceis. E, portanto, nós primeiro temos de assumir isto, temos de assumir que as religiões estão de tal forma intrinsecamente ligadas àquilo que nós somos enquanto seres humanos e à criação da história da humanidade, que elas são realmente muito importantes. E porquê que são importantes, Paulo? Mais até do que o futebol, enfim, os amantes de futebol que me perdoem, por uma razão, porque nós acreditamos, e hoje pode-se dizer eufemisticamente que não há inferno, mas nós muçulmanos, nós crentes em Deus, especialmente os de matriz abraâmica ou monoteísta, acreditam que quando o mundo terminar, uns vão para o céu e outros vão para o inferno. E, portanto, parecendo que não, isto acaba por ser muito violento, mas extremamente importante para a nossa definição enquanto seres humanos. E então, lá está, como em tudo, há pessoas que acabam por se extremar e acabam por levar as suas convicções demasiado à letra e batalhar por elas de forma a atropelar aquilo que são os interesses e sacrificando os direitos do próximo. E isso sim é inadmissível. Portanto, resumindo e dando uma resposta em concreto à sua pergunta, eu acho que as religiões sempre foram motivo de disputas, de quesílias, e sempre foram motivo de agregação e de criação de um propósito comum. Nós na rádio costumamos dizer que aquilo que nos une é superior àquilo que nos diverge, e portanto eu estou plenamente convicto que nós temos muito mais que nos une, essa compaixão, essa humanidade, essa bondade, esses valores. As religiões devem e servem, do meu ponto de vista, muito mais como propósito de agregação de valores e de interesses do que de dispersão entre os seres. Falar de religião, como é o vosso caso nesse programa notável da Antena 1, é serviço público? Eu diria que sim. Repare, existe já um serviço público, que é a Antena, que é feito, que é fé dos homens, não é? E que cumpre, digamos assim, com as disposições legais de cada uma das fés e das comunidades presentes em Portugal. Felizmente nós temos um bom clima do exercício da liberdade religiosa em Portugal e, portanto, cumpre esse propósito. O nosso programa é um bocadinho mais do que isso. Não só ele cumpre com o ensejo e com a nossa aspiração e de certa forma, inspiração de mostrar aos outros o que é a religião, mas de uma forma pouco pretenciosa. Porque, repare, todos nós estamos despidos, se quiser, dos nossos papéis institucionais, das nossas vestes institucionais, para falarmos como o católico Pedro Gil, o Khalid ou o Isaac, portanto, muçulmanos e judeus comuns, digamos assim. E isso parecendo que não é importante, independentemente da esfera de influência, da relação que nós temos com as nossas comunidades. O nosso objetivo naquele programa é que as pessoas percebam qual é a rotina do muçulmano. Eu costumo dizer na brincadeira, será que as pessoas perguntam-me como é que o muçulmano passa férias, como se de um bicho raro se tratasse, não é? E eu digo, olha, eu vou à esplanada com o Pedro Gil e com o Isaac, eles podem beber as imperiais e eu como os termossos, não é? Portanto, quer dizer, é isto que as pessoas querem. Eu tenho a percepção de que as pessoas estão cansadas de grandes cátedras. E se quiserem aulas, vão para a universidade, vão para a escola, enfim, podem vir aqui à mesquita também aprender aulas de árabe, ou até de português, porque nós também as damos. Mas eu acho que eu tenho a convicção e a sensação que as pessoas estão cansadas de grandes aulas e querem alguém que lhes fale numa linguagem simplista sobre temas que afinal são complexos. Quem é que acha que, como se fosse vamos tentar imaginar, estamos aqui a fazer um desenho, um retrato robô, que é a imagem, o tal retrato robô, que os portugueses fazem do muçulmano? Quem é que acha que, para os portugueses, em traço geral... Olha, eu diria de imediato que eu não estou na mente de todos os portugueses, não é? E se assim fosse, enfim, acho que seria muito mau, tanto para os portugueses como para mim, mas porque era uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que os portugueses, para já, nós somos um povo extraordinariamente caloroso, como diriam outros, este retângulo à beira-mar plantado, recebe muito bem. E recebe muito bem, repare que o fenómeno de miscigenação que acontece, por exemplo, na Moraria e a forma como nós recebemos imigrantes das nossas ex-colónias é manifestamente diferente
diferente daquela que aconteceu, por exemplo, em Londres, ou em Paris, ou em outros locais, com outros países, outras potências colonizadoras. E, portanto, Portugal tem uma experiência de integração muito mais feliz. Significa isto que eu não tenho uma visão pessimista, Paulo, porque eu acho que os portugueses olham para os muçulmanos como pessoas pacíficas, pessoas que se querem integrar no seio da sociedade portuguesa, e aqui, fruto do retrato da comunidade em Portugal, olham essencialmente, ou hoje, recentemente, com o fenómeno de imigração em massa do Bangladesh, como o Bengali, não é? Se formos à moraria, vemos que o retrato do muçulmano típico ou comum é um senhor originário do Bangladesh, que essencialmente tem uma loja, portanto está ali com uma loja pequena e é um comerciante pequeno na aspiração de melhores condições de vida, ou então olham para pessoas que vêm das ex-colónias, que é o nosso caso, não é? Portanto, que com uma origem indiana, com um background indiano, como se diz em inglês, derivaram da Índia para as ex-colónias e que, portanto, essencialmente centraram-se em Moçambique e depois de Moçambique, sim, arrumaram a apetecida capital do Império, Lisboa. Portanto, essencialmente a imagem que os portugueses têm do muçulmano é do muçulmano vindo das ex-colónias, o que nós... É uma imagem positiva. Mas Portugal é uma exceção, como sabe, digamos, neste contexto europeu, pelo menos, não é? No resto da Europa, podemos dizer ou não, é a pergunta, que há um sentimento de incompreensão em relação ao muçulmano. Existe, sim, senhor, e eu reparo, eu não tenho receio propriamente, para mim não há temas tabus, não é? Eu acho que é importante que nós falemos sobre eles, sobre as dificuldades e incompreensões que existem de parte a parte, entre as diversas culturas, porque, Paulo, inevitavelmente, e é preciso reconhecê-lo, existe um choque. Este choque e esta tensão que pode haver entre uma matriz judaico-cristã, não é, que existe aqui no Ocidente e na Europa, e essa matriz informou as sociedades ocidentais e designadamente as sociedades dos países de Médio Oriente ou dos países onde o Islão é uma maioria. O que é facto é que Portugal é uma exceção essencialmente por isso, porque esta comunidade, a comunidade islâmica, e as comunidades que se foram criando em Portugal são fruto de pessoas que vieram das ex-colónias, portanto lá está, tinham um sentimento de pertença e um vínculo à pátria manifestamente diferente de um puro imigrante. E para já vieram cá, enfim, evidentemente na aspiração de melhores condições de vida, como dizia há pouco, mas enfim, já vieram com o extrato socioeconómico, as habilitações literárias, o posicionamento destas pessoas na sociedade era um bocadinho diferenciado, digamos assim, não é? E portanto, eu diria que o caso feliz de Portugal é uma conjugação de vários fatores, mas essencialmente é uma estrada de dois sentidos. Primeiro, uma comunidade e um país de grandes costumes, não é? Que recebe bem. Nós portugueses somos muito acolhedores. Todas as pessoas que eu praticamente conheço, seja árabes, seja pessoas de outros países, quando vêm a Portugal ficam maravilhadas com a nossa capacidade de recepção e, por outro lado, uma comunidade, se me permite agora a modéstia ou vaidade, uma comunidade exemplar que também dá mostras de assimilação e de inculcação desses mesmos valores ocidentais. Estávamos a falar digamos, de uma incompreensão que haverá no resto da Europa, não em Portugal, em relação à comunidade muçulmana. Falando agora mesmo de elementos, digamos assim, mais radicais, não dentro da comunidade muçulmana, também dentro da comunidade muçulmana, mas dentro de outras comunidades. Os ataques religiosos são normalmente imputáveis, os ataques terroristas de matriz religiosa, digamos, são normalmente imputáveis a pessoas, digamos, com uma conotação radical e que normalmente atingem nas zonas onde acontecem comunidades minoritárias. A questão é, porquê? Haverá alguma explicação? Porque as comunidades minoritárias são mais vulneráveis? Será essa a explicação? Olha, antes de mais, há aqui um aspecto importante que podíamos contrapor entre Portugal e os outros. Estatisticamente, há poucos muçulmanos em Portugal. Grosso modo, nós somos cerca de 50 mil e, portanto, representamos 0,5% da população portuguesa. Em segundo lugar, eu há dias dizia que eu acho que só há um caminho a percorrer, Paulo. É um caminho difícil, é um caminho sensível, é um caminho que implica um esforço enorme de parte a parte, que é o caminho da integração. Esta palavra mágica, que muitos de nós acham que é uma miragem no século XXI, é a única forma para nós conseguirmos integrar estas comunidades de imigrantes no Ocidente com algum sucesso. Porque de outra forma, o que é que acontece? Acontece, por exemplo, aquilo que nós verificamos na Baixa de Paris. A Baixa de Paris esteve reservada aos parisienses durante muitos anos, criaram-se verdadeiros guetos na semiperiferia e na periferia de Paris, e esses guetos e essas minorias é que, estando tendencialmente ostracidadas, repare que eu não estou a dizer que a culpa é dos franceses, a culpa é de ambos, a culpa é dessas minorias que não se quiseram integrar e talvez de alguns franceses que também não queriam integrá-los. E, portanto, este esforço duplo que não é feito só tem um resultado desastroso e terrível no âmbito da integração. E depois propõe, de certa forma,
ou estimula a criação de pequenos guetos, lá está na semiperiferia, dificulta a integração deles, por exemplo, nas relações laborais, e depois isto cria um ciclo vicioso inevitavelmente. Porquê? Porque as pessoas não têm trabalho. Como sabemos, o trabalho é promotor da sua autonomia e do bem-estar, não se sentem integrados no seio da sociedade portuguesa, acabam por cobiçar, desculpa a expressão, que é um pecado, não é? Em todas as religiões, aquilo que os outros têm, não é? E depois, evidentemente, que não se sentem ligados, neste caso a França, mas a outros países, e eventualmente isso começa a criar uma certa revolta e começa a criar sentimentos negativos em relação aos países onde estão inseridos. E pode estar aí na base depois o fermento, digamos, da chamada radicalização. Inevitavelmente. Atenção que há aqui um outro aspecto que me parece importante, e é preciso não esquecê-lo, não é? E falar dele com verdade e com a real dimensão do problema. Depois também há imãs e há líderes religiosos que, de forma pouco responsável, têm um discurso muitas vezes demasiado literalista ou demasiado incendiário, se quiser, que muitas vezes também acabam por voluntária ou involuntariamente promover esse tipo de radicalismos. Não é? Isso é criminoso, esse tipo de discurso? Indiscutivelmente. Eu tenho dito várias vezes, reparem, aqui em Portugal, felizmente, nós não temos casos é nulo ou inexistente, mas se no futuro, eventualmente, isso se proporcionar, eu espero que nunca venha a acontecer, que me digam que eu sou o primeiro a denunciar. Serei o primeiro a denunciar a algum imã, a algum líder religioso, a alguém que eu ouça com um discurso que não é compatível com a realidade islâmica. E quando diz denunciar, é denunciar a quem? Olha, é uma boa pergunta, Paulo, porque denunciar, vamos lá ver, todas as sociedades têm mecanismos, designadamente os serviços de informação, enfim, a polícia, do modo mais local ou territorial, não é? Todas as sociedades, todas as democracias do Ocidente têm instrumentos para que estejam vigilantes, não é, a este tipo de realidades. O que eu acho que ainda não existe aqui no Ocidente e também é desejável é a criação de um grupo, digamos assim, para estudar este tipo de fenómenos e para consiga, de certa forma, fazer uma leitura ou um diagnóstico mais real, mais apurado, mais filtrado daquilo que são os grupos religiosos que têm uma tendência. Exatamente. Na realidade, o que nós temos vindo a fazer é sempre uma intervenção reparadora. Ou seja, acontece um atentado terrorista, vemos a maior parte dos especialistas, todos os peritos, a nós próprios, a comunidade é solicitada para estar na televisão, nos mídias. Para comentar, para tentar explicar. Mas repare, isto já é tarde. Porque o atentado já ocorreu, aquela pessoa já se radicalizou, aquela pessoa já estava com a convicção errónea de que ia ganhar o céu com aquele atentado. Exatamente. E é aí que os imãs entram, e é aí que os dirigentes da comunidade, que nós felizmente temos um ascendente psicológico sobre os nossos membros, dizer, meu caro amigo, aquilo que você quer fazer, esta tendência que está a seguir, isto não é muçulmano, isto não é islâmico, você está a caminhar para uma deriva que não é islâmica, porque Deus não nos ensinou isso. O profeta Muhammad foi vítima, como Jesus, de variadíssimos ataques, de bárbaros ataques no tempo em que existia uma senda expansionista do Islão, e não foi assim que ele nos ensinou, não é? Quer dizer, evidentemente que ele travou algumas batalhas, mas batalhas justas, batalhas em nome de uma causa justa, mas não desta forma bárbara e terrorista, e matando inocentes e sacrificando vidas humanas, que afinal tem um valor indispensável. Em Portugal não há, em sua opinião, o risco de haver comunidades, núcleos, digamos assim, mais radicalizados, pelo menos em potência enquanto tal? Eu acho que não, sabe porquê, Paulo? Não é uma perspectiva otimista, atenção, nós temos que estar vigilantes e essa é a minha posição, e realistas, e o Sheikh Munir, por exemplo, que é o nosso imã aqui da Mesquita Central, faz um trabalho magnífico nisso. Há aqui dois aspectos que para nós são muito importantes. Primeiro, estar vigilantes. Portanto, qualquer situação que nos mereça alguma desconfiança, digamos assim, nós sinalizamos-la de imediato. Duplamente, não só no plano das relações internas, e a comunidade fica mais atenta a estes membros, tentando trazê-los àquilo que é a nossa visão e a nossa orientação e a nossa realidade islâmica presente em Portugal, e por outro lado também, eventualmente, às entidades competentes que fazem esse trabalho. Por outro lado, há aqui um aspecto que é importante, que é o sermão, por exemplo, das sextas-feiras, todas as palestras que os imãs e que os sheikhs estão cá em Portugal estão minimamente em harmonia
harmonia com aquilo que é a comunidade islâmica e na mesquita onde o meu amigo está. E isso, parecendo que não, acaba por ser uma mais-valia. Pese embora possa não existir uma autoridade central, formal, de onde emanem todos os conteúdos, na realidade todos eles vão beber inspiração ao Sheikh Munir, que acaba por ser o imã da Mesquita Central de Lisboa, que é a maior mesquita presente em Portugal. E em relação às outras mesquitas, às outras comunidades muçulmanas existentes em Portugal, está com, digamos, tem a mesma, diz a mesma coisa, ou seja, tem a certeza de alguma forma de que essa ameaça de algum radicalismo não existe? Não, era isso que lhe estava a dizer. Todos os imãs das mesquitas mais pequenas, e repare, são mesquitas como eu costumo dizer, vão beber inspiração ao Sheikh. São mesquitas, como eu costumo dizer, e espero não ser ofensivo, mesquitas de vão de escada, não é? Como também havia, se calhar num país de maioria islâmica, há igrejas ou paróquias de vão de escada. São mesquitas ou locais de culto muito pequenos, que não são vistos como mesquita. Repara, às vezes é uma garagem, é uma arrecadação, são estruturas e organizações muito incipientes que simplesmente cumprem um propósito, que é o propósito de agregar e de reunir fés, neste caso da fé islâmica, não é? E, portanto, nós estamos preocupados e nós estamos sempre atentos para que, eventualmente, os poucos que existem nessas comunidades, além distritos ou além cidades aqui em Portugal, não é? Não se radicalizem, portanto, sigam uma linha que é a linha que a comunidade quer seguir aqui em Portugal. O último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que é um documento produzido de 2 em 2 anos pela Fundação AIS e que aborda todas as questões da liberdade religiosa no mundo, aponta uma das suas múltiplas conclusões, digamos, aponta para um aumento do extremismo islâmico como uma das maiores ameaças à paz no mundo, uma ameaça que se faz sentir muito claramente sobre as comunidades cristãs e também, digamos, com novos cenários. Estamos a falar no Médio Oriente, falamos sempre no Médio Oriente, mas também cada vez mais há mais países, por exemplo, em África, onde esse extremismo islâmico se faz sentir. Ainda agora recentemente houve alguns ataques, alguns atentados a comunidades cristãs, mas também na Ásia. Sente-se preocupado, digamos, com esta constatação? Estamos a falar de dados estatísticos, de factos. Evidentemente. Eu vejo todos, a cada 2 anos, o relatório da Fundação AIS e, de facto, eu diria mesmo, isto não é elogioso por estar a ser entrevistado por si, Paulo, mas eu diria mesmo que é provavelmente o único instrumento. Existem nos Estados Unidos o Pew Research Center, outras organizações que fazem trabalho semelhante, mas com a amplitude, digamos assim, da Fundação AIS nos países onde está representado, eu diria provavelmente que é o melhor instrumento de que nós podemos socorrer para perceber como é que é a realidade religiosa além fronteiras. E, portanto, nesse aspecto, leio com atenção o calhamaço, desculpa a expressão, ou o livro gordo que a Fundação AIS, com que a Fundação AIS nos presenteia a cada 2 anos. E olho para ele com muita preocupação, porque, especialmente nos países do Médio Oriente, nós assistimos a uma clara violação da liberdade religiosa, que é inequívoca, que é inegável, que deve merecer cada vez mais a nossa preocupação e que deve ter uma intervenção no terreno de todas as entidades envolvidas. Agora, para fazer um retrato, é preciso olhar aqui para 2 ou 3 realidades. Em primeiro lugar, nós estamos numa era, e isto não significa desculpar as violações da liberdade religiosa, mas nós estamos numa era em que a intolerância é cada vez maior e mais crescente. E isso explica... O mundo está a ficar extremado, não é? O mundo está a ficar extremado. E repare, e às vezes nós achamos, no passado, se calhar há 10, 15 anos atrás, isto tinha uma lógica dualista. Se calhar eram os Estados Unidos como grande potência contra os outros países. Hoje já não é isso que se verifica, Paulo. Hoje é uma lógica multilateralista. Portanto, o mundo já não é branco ou preto. O mundo tem diversas cores. E, portanto, tem diversas potências, tem diversos interesses e, portanto, as pessoas, cada uma, entre aspas, compra as ideias que quer. Isto é perigoso porque nós estamos no âmbito de uma sociedade de informação, em que a informação está ao nosso dispor, está à mercê, se ela é fidedigna ou não é outra história. Portanto, esse é o primeiro dado que eu diria que é importante para analisar a situação a nível mundial. Em segundo lugar, e aí sim já falo enquanto crente, não tentando defender as comunidades religiosas ou as religiões em si, mas eu costumo dizer muitas vezes que hoje há um sentimento que depois leva ao ódio religioso, mas que começa por ser uma aversão às religiões. Uns chamam-lhe secularismo militante, é um palavrão que é interessante também de analisar e de perceber o que é que isto quer dizer. Repare que a Europa está, especialmente a Europa, mas outros países também do mundo, mergulhou numa profunda crise identitária de valores. E essa crise identitária de valores deve-se essencialmente à ausência de uma matriz religiosa, de uma matriz cristã que até então tinha. Repare-se que, por exemplo, mesmo os Estados Unidos, que é um país que nós conhecemos de grandes contrastes, é um país profundamente cristão.
profundamente protestante, não é? Mas quer dizer, não deixa de ser cristão. E, portanto, embora a Constituição, e ninguém dirá, enfim, isso emana das próprias raízes do cristianismo, ninguém dirá que deve haver uma coincidência entre Estado e religião. Isso já existiu no passado e nós vimos o efeito dramático que teve, não é? Portanto, o próprio Evangelho, como sabe, não vou ensinar o Pai Nosso ao vigário, diz-nos que, de facto, a César o que é de César. Portanto, essa separação entre o Estado e a religião, eu acho que é essencial. Agora, dizia eu, em relação ao clima da versão religiosa, eu acho que a ausência de uma matriz e de uma essência religiosa de onde emanem os valores, que depois são valores laicos e seculares. Nós não podemos dizer que a bondade é exclusiva dos homens de fé, não é? Porque se há ateus e pessoas que não têm qualquer religião, mas que são bondosas, isto destrói por completo a nossa teoria. Agora, é importante ser dito, e eu acho que é inequívoco, que as histórias marcaram, que as religiões, marcaram a história da humanidade, e mais, que os valores religiosos, ou que emanaram das próprias religiões, foram provavelmente, a religião foi o primeiro quadro, digamos assim, a invocar e a inspirar as pessoas para praticar a bondade. E, portanto, com uma ausência de religião... Há um espaço que é ocupado por quem mal utiliza a religião enquanto tal. Repare que o que eu estou a constatar é que a religião desapareceu da cena pública, desapareceu da discussão pública, desapareceu das aspirações dos jovens da nossa sociedade. Agora, importante será perceber, e aí eu não sou responsável nem competente para tal, o que é que ocupa este vazio. Este vazio identitário é, do meu ponto de vista, a base e o essencial para perceber que depois há outras coisas que ocupam esse lugar e que fazem com que os jovens sejam cada vez mais extremados e que pratiquem, enfim, atentados bárbaros, e que não tenham horizontes, essencialmente. Muito bem. Quando al-Baghdadi, para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, só para situar, portanto, foi o responsável, digamos assim, pela criação do autoproclamado Estado Islâmico, proclamou o califado, o que é que pensou? Como é que reagiu a essa O que é que eu pensei ou o que é que o al-Baghdadi terá pensado? Não, o que é que pensou? Olha, o primeiro pensamento que me surgiu foi: valha-me Deus, que Deus nos ajude. Porque, como sabe, o Islão tem sido Sentiu que estava ali algo de muito perigoso a nascer? Senti que estava algo muito perigoso a nascer, senti que mais uma vez, e de acordo que infelizmente com a tendência recente, alguém se ia tentar aproveitar do nome da minha religião para praticar atentados bárbaros. E aí eu tenho não é uma solução, mas é um remédio que não é 100% eficaz, mas que de certa forma tenta menorizar este impacto desfavorável que atentados como perpetrados pelo autoproclamado Estado Islâmico têm no seio da sociedade portuguesa e na percepção que as sociedades além fronteiras têm do Islão. Em primeiro lugar, o justo não pode pagar pelo pecador. E como é que isto se faz, Paulo? Só tendo as comunidades pacíficas como a nossa um papel muito importante a desempenhar na denúncia destes casos e em apontar o dedo. Repare que não é fácil, porque é preciso uma grande coragem. Nós não ouvimos muitas vezes, e esta é a grande queixa das pessoas, porque é que as comunidades islâmicas, muitas delas ficam em silêncio e não apontam o dedo aos prevaricadores. Esse é o primeiro passo, não é? Nós temos de apontar o dedo aos prevaricadores para limpar o bom nome da classe, digamos assim. Agora, há aqui um aspecto que é importante. Nós também temos medo, Paulo. Eu sou um ocidental, eu nasci e cresci em Portugal, sou um europeu. Eu tenho muito mais em comum com um francês, que infelizmente foi vítima de um ataque terrorista, de alguém que diz ser muçulmano e que o pratica em nome da minha religião, mas desculpa a expressão, eu não sou ninguém para apontar o dedo, mas de muçulmano terá pouco, porque na realidade não é isso que a minha religião ensina e não é assim que eu vejo a minha religião, mas eu dizia, eu tenho mais em comum com um francês, provavelmente, do que com pessoas que estão noutras zonas do globo e noutras geografias e que se dizem apenas meus irmãos de fé. Quando o Khalid Jamal diz que tem medo também, por exemplo, de poder sofrer, principalmente até uma represália, digamos assim. Precisamente, não só represálias, como, repare, eu viajo bastante, não é? Nós hoje já não conhecemos fronteiras, portanto eu estou aqui hoje, mas... vulnerável. Se hoje tomar uma posição pública noutro sítio... Claro. Eu vou a Paris muitas vezes, eu vou a Londres, eu viajo além fronteiras. Repare, eu também tenho receio de estar numa qualquer baixa desses países. Por isso é que o terrorismo é um problema global e que nós, muçulmanos, temos um papel muito importante a desempenhar nisso. Porque os muçulmanos ditos moderados, não é? O Islão quase que nos vincula e nos obriga a essa moderação. Portanto, o verdadeiro Islão
tem de fazer aqui um papel difícil, que é, por um lado, apontar o dedo, por um lado, condenar inequivocamente, inegavelmente, mas educar também. Essencialmente, eu acho que o caminho e a solução passa por ter um discurso pedagógico, não um discurso de ostracizar nem de separar ninguém, não um discurso de criar facções e de, essencialmente, mostrar às pessoas o que é a verdadeira visão do Islão e do muçulmano moderado, não é? E que as religiões não devem ser instrumentalizadas e usadas em prol ou em favor de coisas tão negativas, não é? Podemos dizer que a paz é um longo caminho. É um longo caminho. Repare que eu só para terminar dizia que nós anunciamos-la toda a hora. É fácil usar esse nome, não é? Os muçulmanos cumprimentam-se com Assalamu alaikum, portanto significa que a paz de Deus esteja contigo. Aliás, a própria palavra Islã, que significa literalmente submissão voluntária à vontade divina, deriva do radical salam, que significa paz. E, portanto, eu fico muito triste, fico magoado e até eventualmente revoltado por achar que as pessoas olham para o Islão com uma visão completamente diferente daquela que é a versão verdadeira do Islão e eu tenho dificuldade, confesso, Paulo, em compreender como é que uma religião que tem no seu nome a palavra paz possa pregar valores de guerra. Nós estamos mesmo no fim, estamos na Mesquita Central de Lisboa e a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa começou praticamente aqui ao lado com uma cerimónia interreligiosa. Começou bem? Começou bem, o nosso Presidente da República é conhecido por todos, é uma pessoa extraordinária, tem ótimas relações com a comunidade e fez questão de nos brindar, digamos assim, não só a nós, mas a todas as outras comunidades religiosas, com, no âmbito da tomada de posse, com uma cerimónia interreligiosa que foi feita aqui na Mesquita Central de Lisboa. Isso orgulhou-nos e envaideceu-nos bastante. Portugal tem um clima extraordinário de liberdade religiosa, portanto, repare, nós nesta mesquita costumamos dizer, e os dirigentes da comunidade defendem, que esta mesquita deve ser uma casa aberta a todos, porque é a única forma de as pessoas desmistificarem ideias em relação ao Islão. Eu posso lhe dizer, inclusive, é que muitas vezes estamos aqui em reuniões na comunidade e estamos à porta e as pessoas olham para o edificado da Mesquita Central com alguma apreensão, não é? Porque é diferente, tem um estilo mais arabista e às vezes olham com um certo receio. E quando nós, dirigentes, os convidamos a vir cá e dizemos, olha, não quero entrar, não quero conhecer a Mesquita, as pessoas vêm cá e tenho a certeza, Paulo, que saem com uma ideia diferente daquilo que é o Islão. Foi um prazer. Muito obrigado.